Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. Olá, amigos, boa noite. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV. Diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais uma entrevista que agrega valor, conhecimento à vida dos nossos internautas. Eu sou Roberto Desidério, apresentador do programa Conversa Afinada, e hoje está conosco aqui nos estúdios o nosso querido Joaquim de Assis Nascimento, mais conhecido como Joaquim Nascimento, ex-prefeito da cidade de Matias Barbosa. A razão dele estar aqui é porque ele vai nos falar do sucesso da sua administração, da aprovação popular que ele conseguiu naquela cidade e também da política nacional. Vai falar um pouco sobre a reforma da lei da responsabilidade fiscal e também do empobrecimento das prefeituras da Zona da Mata. Joaquim, ele é bacharel em Direito, né? Prefeito de Matias Barbosa, 2005 a 2008, e também de 2013 a 2016. Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paraibuna, uma AMPAR, né? 2007 a 2008, e também assessor parlamentar do deputado federal Júlio Delgado, que está no seu 6º mandato na Câmara Federal. Joaquim, uma pessoa simples, começou a sua vida com muita dificuldade, balconista, homem de muita luta, de muito valor, então ele conhece muito a fundo as políticas sociais que deva prevalecer e procurar promover a igualdade entre os seus concidadãos. Meu querido Joaquim de Assis Nascimento, boa noite. Boa noite, Desidério. Prazer estar aqui hoje com você, participando desse programa, né? Programa que já tem repercutido tanto aqui, para além da Zona da Mata, né? Da audiência que a rede de internet tem permitido, e uma oportunidade muito bacana, mesmo depois agora de estar afastado do mandato já há algum tempo, poder voltar a conversar com as pessoas, falar um pouco do que a gente conhece, um pouquinho daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, e partilhar um pouquinho do nosso dia a dia hoje com você aqui e com todos os nossos telespectadores aí. Perfeitamente. Eu quero, em nome da equipe do programa Conversa Afinada, agradecer a sua presença aqui, tá? E dizer que é uma honra muito grande recebê-lo. É pelo homem público que você representa, pelo mandato de lisura que Vossa Excelência exerceu por 2 vezes na cidade de Matias Barbosa e pela aprovação popular que, se pudesse concorrer novamente, naquele mesmo ano teria ganhado com facilidade. Meu querido prefeito, sempre prefeito, né? Sempre prefeito, obrigado. Né? Sempre prefeito. Meu querido prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente uma breve análise da conjuntura política nacional atual. Olha, fazer análise política tem sido um pouco desafiador hoje em dia, porque as coisas estão numa dinâmica muito diferente daquilo que a gente vivia até alguns anos atrás. As redes sociais, a forma de se fazer a campanha propriamente dita, a dinâmica da vivência da política, né, ela tem gerado para a gente a necessidade de um estudo muito aprofundado. A eleição do Bolsonaro, da forma como foi, com aceitação popular muito grande, a utilização de plataformas diferentes daquelas que a gente utilizava até então nas campanhas, né, o que faz com que a gente comece de novo a rever a forma de fazer campanha, de caminhar com todo o processo eleitoral. E agora também vai ser o desafio de ver isso funcionando dentro do governo. É um grande clamor social, uma representatividade muito grande e, da mesma forma, um desafio muito grande para os gestores que estão chegando, tanto o Jair Bolsonaro como o Zema, no estado de Minas Gerais, né? São políticos, no caso do Bolsonaro, que tem uma vivência legislativa, não tem esse conhecimento do que é o executivo a fundo, de viver ele no dia a dia, das suas agruras, das suas dificuldades, né, dos anseios, de todas as limitações que ora a lei, ora a circunstância impõe. E para o Zema, que é um novato, que vem com uma visão ainda privatista, de poder privado, né,
para agora viver com a administração pública. Então, eu vejo que vai ser um momento de fazer uma análise muito mais profunda, né, de ter muito cuidado, principalmente agora nesse início, para que a gente não exagere muitas das vezes nas cobranças. É momento, acima de tudo, de dar oportunidade para quem vai chegar ter condição de apresentar as suas propostas, né? Vai ser um exercício muito grande para eles agora, que é justamente fazer a articulação política, que é conseguir conviver mesmo com aqueles que são divergentes, né? A oposição, ela sendo feita de uma forma salutar, ela é extremamente necessária e válida. A gente não pode simplesmente chutar ela e achar que ela não representa nada de valioso para a gente. E eu acho que a gente tem a oportunidade, acima de tudo, de começar a escrever uma nova história, uma nova forma de fazer política. A gente tem aí, no caso do Bolsonaro, alguém que já vive na política há mais tempo, que com certeza já vai levar uma bagagem, mas ainda assim a experiência no executivo vai dar para ele a condição de talvez, né, e a gente crê nisso, e a gente precisa disso, eu particularmente creio que ele pode, que vai estar fazendo alguma coisa diferente, porque ninguém entra em mandato nenhum para poder sair rejeitado, com a pecha de corrupto ou daquele que não fez nada. As pessoas entram porque querem acertar. E que ele continue a exercer, pelo menos, a humildade que tem até então pautado o seu comportamento, de não ter compromisso com o erro, de se identificar de alguma coisa que não está adequada, ter a serenidade e a hombridade de voltar atrás e de fazer aquilo que seja mais adequado. Perfeitamente. O senhor fala o compromisso dele de não se envolver com o erro. Mas hoje nós estamos aqui, dia 10, né? Segunda-feira, dia 10, e já está bombando nas redes sociais, né, para alguns, né, uma perseguição, para o grupo que votou no Haddad é perseguição, para os eleitores do Bolsonaro é só uma gozação, mas ele está envolvido com motorista, esposa, com cheque de 24 mil, se passou, não passou, e já tem até gente se manifestando para uma proposta de abertura de processo de impeachment, né? Ele ainda nem tomou posse. Como que o senhor vê isso? Olha, isso ainda é um pouco do rescaldo do que a gente viveu na eleição. É natural que ainda exista um acirramento muito grande de ânimos, né? A campanha, ela teve esse perfil de ser muito acirrado. E eu acho que ele só não pode deixar de enfrentar essa situação, de esclarecer, né? E de não se furtar em momento algum de prestar informação para a sociedade. Essa é uma situação que ele próprio ainda não conseguiu dar clareza, não lançou luz sobre a questão, ele tão somente falou que é uma situação que principalmente causava constrangimento para a mulher dele, né, mas não entrou no detalhe. E que isso possa ser apurado. Ele tem lá hoje uma pessoa que é considerado hoje como um dos baluartes da justiça e do combate à corrupção, que é o Sérgio Moro. Então, que a mesma metodologia que ele possa utilizar para poder fazer a análise daquilo tudo que ele se comprometeu a combater, possa ser usada, inclusive, para lançar luz sobre essa situação, que pode ser um desvio, né, mas que também pode ser uma situação que é excepcional e uma característica pontual. Então é preciso, acima de tudo, ter muito cuidado. A gente tem um presidente eleito, democraticamente, pela maioria, e é preciso tomar muito cuidado para não se contaminar muito com um clima bélico e levar isso para esse momento onde o Brasil precisa, mais do que nunca, de consolidar sua democracia, né, partir para uma briga de eles contra nós. Nós precisamos todos caminhar juntos. Ainda que caminhar juntos seja chegar em determinado momento e aplicar a ele uma sanção devida por algo que ele fez de forma incorreta. Perfeitamente. Sérgio Moro hoje é o primeiro nome da Justiça no Brasil, ministro da Justiça, mas eu duvido muito que ele faça alguma coisa contra o chefe, Bolsonaro. É um desafio, né? Vai ser a primeira prova justamente para que ele possa mostrar a que veio, né? Se o combate era a corrupção alheia, ou se era a corrupção de uma forma geral, se é que ela existiu. Se é que ela existiu. Agora o seguinte, meu querido prefeito, Bolsonaro, ele prometeu extinguir ministérios, 14, de 29 para 15. E agora ele já tem 25 ministérios, né? Quer dizer, é mais um sinal de fraqueza, um sinal de que ele não conhecia a máquina, um sinal de que ele está agora tentando reaver ex-amigos e agraciar ex-amigos dos ministérios, acobertar pessoas que perderam eleições. Como que o senhor vê isso? A bem da verdade é que o que ele está passando é o choque de realidade. A gente, quando está em campanha, muitas das vezes faz a projeção de algo que seria o mundo ideal, mas a prática, o dia a dia, vai fazer com que na primeira
oportunidade, você tenha que entender, acima de tudo, que ninguém faz nada sozinho. A conversa da reforma ministerial, da extinção de ministérios, aglutinação de algumas outras pastas, ela soa muito forte sempre para a população, porque fica parecendo que está economizando nos cargos comissionados, né, que são aqueles que ganham muito. Mas, de uma forma geral, os gestores não têm condição de fazer uma boa gestão se não tiver equipe, se não tiver uma descentralização, uma desconcentração de poderes, de funções, né? Então, esse processo dele, inclusive, já é um pouco dessa fritura que ele começa a sofrer de estar à frente do executivo, né? E que ele precisa ter muita serenidade para mostrar que, acima de tudo, ele vai conseguir, ele vai propor, ele vai se esforçar para que seja dado um resultado à população. Muito daquilo que é cobrado hoje com superestruturas é porque, invariavelmente, elas são ineficientes. Elas representam alguma coisa que só onera o Estado e que não repercute na minha vida, na sua vida, na vida da população. E se ele verdadeiramente conseguir fazer isso, talvez ele recupere um pouco desse capital político perdido, né, e faça as pessoas partirem para um outro tipo de cobrança que não necessariamente na quantidade, mas não é um erro muito grande quando ele fala em 15 e já aumentou 9? Aí hoje ele já vive também o processo de aglutinação, de acomodação das forças para ter a governabilidade. Embora tenha a maior bancada hoje na Câmara, né, ele vai precisar compor com outras forças. E isso também gera uma situação que a gente vive muito, que é já num primeiro momento você ter aquele grande aliado que sai um pouco machucado, como foi o senador Magno Malta, que num primeiro momento foi preterido, quando achava que era certo. E isso é uma coisa que todos nós que chegamos ao executivo, a cargos de direção, sofremos, porque invariavelmente as pessoas fazem uma projeção daquilo que a gente vai querer caminhar. E não é necessariamente, talvez, porque a gente não entenda que a pessoa seja capaz. Muitas das vezes até é uma forma de preservar a pessoa ou de contemplar ela, né, com aquilo que ela possa contribuir de uma forma mais eficiente. E isso gera arranhão, isso já vai começando a gerar essa dificuldade, muitas das vezes, de governar. Ele passou um cimento ali, né, colocou a pastora lá para poder, que era assessora do Magno, para poder acertar um pouco isso, mas ainda assim fica uma rusga, né, fica um clima, um mal-entendido, uma certa mágoa que leva um tempinho para poder passar, e tomara que os resultados cheguem, porque ninguém quer ficar contra quem está bem, né? Perfeitamente. Eu queria saber o seguinte, Renan Calheiros se recandidata à reeleição do Senado. Ele apoiou Haddad e tem chance de ganhar. Na Câmara, Rodrigo Maia quer também a reeleição. E o homem do Bolsonaro nem é o Franceschini, é um outro, nem é o deputado Franceschini, é um outro nome. E Rodrigo Maia, ele acredita que vence as eleições. Como ficaria o Bolsonaro, o governo Bolsonaro? É que ele já tem contra ele o Sérgio Moro, que é ministro dele, a ele, mas é contra 156 deputados que está com o nome da Lava Jato. Rodrigo Maia que é contra ele, e Renan Calheiros que é contra ele. Compromete ou não compromete a governabilidade? Se ele conseguir controlar o ímpeto da turma nova, principalmente que chegou agora, que está com um espírito muito bélico, né, do PSL, de outros, eu acho que ele consegue fazer, porque se a gente der uma análise nos últimos anos recentes, as figuras que você citou aí, eles sempre são governo. Eles nunca são oposição. Independentemente de quem esteja ocupando o governo, eles nunca deixaram de ser. E podem, inclusive, com a experiência deles, ajudar a fazer a construção de uma agenda política, de uma pauta política e de dar a condição de ter governabilidade. Resta saber a que preço. Essa que é a questão. Muito do que a gente viu de corrupção em todos os setores, de nomeação para estatais, ocorreu justamente por conta dos preços que se pagavam por essas articulações. O filho do Bolsonaro hoje deu uma declaração falando que o partido não vê com bons olhos o Rodrigo, né, que já teriam outros 3 possíveis nomes. Um do PRB, salvo o melhor juízo, um do PSB e de uma outra legenda que eu não me recordo. E isso começa a gerar, de certa forma, uma animosidade que pode repercutir até numa derrota, como a gente teve à época aí daquele nosso presidente da Câmara, que eu não estou me recordando o nome dele, mas que ganhou a eleição
considerado do baixo clero e derrotou o poder, né? Ah, sim, perfeito. Então a gente pode voltar a ver um episódio desse. Inocêncio, né? O Inocêncio. Não foi o Inocêncio, eu esqueci o Severino. Ah, Severino. Foi o Severino. E ele foi uma figura que, para derrotar tudo que estava posto, colocaram ele lá e ele virou presidente da Câmara num susto. Perfeitamente. Agora é o seguinte, prefeito, Bolsonaro quer governar o país. Mas ele quer governar o país, mas no meu ponto, né, de entendimento, que ele começa errado quando ele já extingue o Ministério do Trabalho. E isso já provoca um alvoroço nacional, porque daqui a pouco estarão nas ruas todas as centrais sindicais, todas propostas de greve geral para voltar com o Ministério, pessoas que começarão a se sentir lesadas com o fim do Ministério, porque na Justiça do Trabalho não terão mais como reclamar seus direitos. Bolsonaro, ele próprio, joga uma pá de cal no governo dele. Estou certo, estou errado? O senhor pensa de uma forma diferente? Olha, eu acho que vai depender da forma como ele vai aglutinar essa questão do Ministério do Trabalho em outras pastas, né? Alguns setores ele estará passando para a Justiça, que seria para o Sérgio Moro, alguma outra para o Ministério da Cidadania. Volto a falar que eu acredito muito mais no resultado. É óbvio que haverá uma pauta política que será posta, né, colocando o preço de qualquer erro em cima da extinção do Ministério. Nós não estamos falando, nesse momento, de extinção de direitos trabalhistas, nós não estamos falando de mudança de CLT. A mudança agora é organizacional e estaríamos fazendo uma realocação. Não, mas a reforma trabalhista já fez isso, prefeito. Já acabou com os direitos, né? E agora, findando com o Ministério, é a certeza de que o trabalhador não terá onde se apoiar para buscar seus direitos. A pauta liberal, de uma certa forma, de uma forma geral, né? Teve até, inclusive, agora recentemente, uma cúpula liberal das Américas, que foi realizada, acho que em Foz do Iguaçu. Ela vem por uma visão muito mais agressiva e realmente de avançar em cima dos direitos do trabalhador. E é aí que faz uma diferença muito grande um parlamento forte, né? É quem as pessoas andaram escolhendo nas últimas eleições para poder representar elas lá. Porque o Bolsonaro nunca escondeu que tinha uma pauta progressista e queria fazer um trabalho conservador. E para isso era preciso naquele momento, levar gente que pudesse representar uma posição diferente. Muita gente, muitas das vezes, votou em algum candidato só porque estava aliado ao Bolsonaro. E esse freio, nesse momento, pode ser determinante. Eu vou fazer aqui um parênteses aqui, até hoje eu assessoro o deputado federal Júlio Delgado, né, e a experiência do Júlio, né, a presença dele, a postura dele, né, ela é determinante justamente para ajudar, justamente nesse momento em que a gente tem essas mudanças, para que tenha lá uma voz que seja altiva, que seja independente e que possa ajudar a fazer contraponto a isso. E muita gente nas últimas eleições levou a eleição meio que na coisa da brincadeira. Nós vamos votar porque está junto e tem que fazer, e isso agora vai repercutir de uma forma perigosa. E vai ser um exercício que nós vamos ter que fazer e nos mobilizando, nos articulando. As mesmas plataformas que deram condição a ele de se eleger, elas podem servir, inclusive, para poder criar um movimento onde ele sinta que ele não vai ter governabilidade, que a rejeição dele está grande, né? Uma Câmara independente que possa lutar lá por uma postura, por uma pauta mais progressista sim, mas que não ataque o direito do trabalhador. E volto a falar, é uma medida que pode sim repercutir em uma pauta negativa, mas ainda está muito confuso, está muito embaraçado, as coisas estão muito confusas nesse cenário para a gente poder dar uma definição muito clara a respeito disso. Mas a primeira impressão é de que realmente vem um ataque em cima daquilo que foi conquistado a duras penas durante muitos anos. E volto a falar que o que vai fazer diferença justamente nesse momento é o parlamento. E aí eu pergunto, em quem você votou na última eleição? Ele representa uma pauta que está alinhada com isso? Ou que representa verdadeiramente o que você quis na eleição? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer durante todo o período, né? Não só na eleição, para que chegue na eleição você possa fazer um voto consciente. Perfeitamente. Prefeito, com a experiência que o senhor tem, qual partido que o senhor acha que vai assumir o protagonismo da esquerda no Brasil? PDT, PSB, PSOL ou o próprio PT? Olha, eu não creio que o PT consiga fazê-lo. Os outros partidos eu ainda não consigo ter muita clareza. Eu só acredito que o PT não consiga fazê-lo porque acumulou um capital muito ruim, uma imagem muito ruim. Embora numericamente seja expressiva,
né? Mas a vinculação com a legenda hoje gera uma imagem depreciativa. E, inclusive, entre os pares, isso hoje já não repercute da mesma forma como fora outrora. Tanto que havia, inclusive, umas discussões de uma base sem o PT, de uma oposição sem ter o PT liderando o processo. E vai ser um processo de reformulação, inclusive, do próprio partido, para poder se redescobrir, né? Durante a campanha, a Haddad falava, e foi criticado, alguns artistas falaram que o PT precisava se reencontrar de novo com as suas bases. E eu acho que esse vai ser um exercício e que isso vai privá-los, nesse momento, de ser o protagonista da oposição, pelo menos da uma oposição que seja coerente. A gente não sabe se eles vão vir para aquela coisa de atirar para todo lado, de querer pegar problema de todo jeito, o que pode, inclusive a curto prazo, começar a inviabilizar o Brasil, dependendo da forma como a coisa for feita, né? Eu acredito que o Brasil vai pegar fogo com Ciro Gomes e Guilherme Boulos juntos nessa oposição ao governo Bolsonaro. Prefeito, a gente vai trocar um pouquinho de assunto, porque se a gente for falar de política nacional, a gente vai ficar aqui o tempo todo, é muita coisa, é muito instigante, na verdade. Sim. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: dos mais de 5.500 municípios brasileiros, mais de 85% não têm vida própria, dependem do fundo de participação dos municípios. Houve uma reforma na lei de responsabilidade fiscal. O senhor, como prefeito por 2 vezes de uma cidade nessas condições, esta reforma ela veio para ajudar, veio para enfraquecer os municípios. Como que o senhor vê essa reforma? Olha, Desidério, essa mudança... Eu gostaria até que o senhor falasse que a lei da responsabilidade fiscal é a lei Candir, né? Que as pessoas mudam, né? Não, a lei de responsabilidade fiscal é uma, Candir é outra. A Candir trata da repartição do ICMS. Do ICMS. A lei de responsabilidade fiscal, a gente está falando a respeito da questão de não ultrapassar os limites de gasto com o pessoal. Perfeitamente. Da boa gestão dos recursos públicos. E houve agora, recentemente, uma flexibilização. E, de uma forma geral, houve muita crítica. Porque, na verdade, ela estava falando, olha, se você pode gastar só até 60% da sua receita com o pessoal, a lei está flexibilizando para gastar um pouco mais. Mas não está fazendo isso só para fazer agrado aos prefeitos. Por que nós elegemos, inclusive, representantes para poder mudar a legislação, para cuidar da nossa legislação de tempos em tempos? Porque a vida é dinâmica, as coisas mudam. Então, se a lei for realmente aplicada neste momento, flexibilizando, para que não haja a criminalização, para que não haja a incidência de crime por parte dos prefeitos por uma coisa que eles não deram causa, como, por exemplo, se ele estava lá com 50% da sua receita comprometida por conta de pessoal, e aí agora ele chegou a 60% porque a arrecadação caiu, né? Ele precisa talvez de uma margem para poder fazer os seus ajustes, para que ele não incorra em crime e não seja penalizado por uma coisa que ele não deu causa. E isso é uma coisa que os municípios vivem de uma forma muito intensa. A maior parte dos municípios tem, né, o Estado e a União como maior problema, por exemplo, a folha. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque da mesma forma que essa lei pode vir hoje para poder ajudar alguém que seja diligente, que seja zeloso e que teve esse problema de queda de arrecadação, porque o Brasil não está produzindo a mesma coisa, então não está arrecadando a mesma coisa, para que essa queda de arrecadação não repercuta mais em acréscimo de pessoal, né? Então, para aquele que estava lá no limite, que viveu este problema, né, que não foi dado causa por ele, que está fazendo uma boa gestão, ela pode ser benéfica, ela é benéfica. Mas a gente não pode passar a entender isso como uma regra permanente. Essa flexibilização, se for permanente, daqui a pouco a gente torce e vai trabalhar para que o país retome o seu crescimento, as receitas melhoram e aí ele passa a ter mais uma margem para contratar pessoal. E isso, inclusive, talvez perto de um período eleitoral. E aí pode surgir muita gente mal intencionada que vai começar a inchar as prefeituras de novo e colocando mais um monte de gente para poder trabalhar naquela brechinha que ele teve. Em vez de ele tratar aquilo como uma folga, uma margem de segurança, ele achar que ele pode chegar até o limite. Que é sempre um problema que a gente tinha, porque a lei fala que você pode gastar até 60%. Então ele não ficava tentando trazer para trás. Ele estava sempre tentando, até 60% eu posso. E isso não é uma forma salutar de tratar o assunto. Eu, no último mandato, passei por um período de dificuldade com queda de arrecadação, e naquele momento eu editei um decreto de emergência, fui um dos primeiros aqui da região a editar o decreto de emergência, para poder fazer os cortes, né? Naquele momento, no entanto, eu cortei na carne, eu tirei do meu salário e do salário dos cargos comissionados, né? E mandei cortar
tudo que era excedente, como horas extras, uma série de coisas que estavam inchando. E aquela rotina, na verdade, fez com que todo mundo passasse a ser mais diligente. Então a coisa melhorou, a gente conseguiu trazer para um equilíbrio. Agora, nesse momento, a mudança é preciso ver se ela vai ser de forma perene ou se ela vai ser tão somente para o enfrentamento da crise. Em Minas, excepcionalmente, nós temos 853 municípios e vivemos um cenário pavoroso de um governo do Estado que simplesmente usurpou o dinheiro dos funcionários públicos e das prefeituras. Ele fez a retenção, ele descontou de quem de direito e não repassou para os municípios. No caso, Pimentel. O Fernando Pimentel, o governo do PT, fez isso de uma forma muito desonrosa, desonesta. Colocou aí policiais militares, professores, médicos e as prefeituras em situação de desigualdade, de dificuldade, de precariedade. Não repassar o dinheiro que foi arrecadado é criminoso. É uma situação que a gente precisa ver com muita prudência. Então, foi gerado um problema para os municípios que eles não têm como resolver, não estava nas mãos deles. Embora a riqueza seja produzida no município, o recurso foi para o Estado e o Estado é que não te devolveu ele. Não devolveu o dinheiro da educação, não devolveu os recursos para a saúde, até o dinheiro do IPVA, que até a gestão atual, ele era repartido no momento que você pagava, você ia lá, pagava o seu IPVA, era R$500 a parcela, era R$250 para o Estado e R$250 na conta do município. Ele pegou esse recurso, jogou todo para o Estado e não devolveu para os municípios. Perfeitamente, eu entendo o senhor, mas eu queria saber o seguinte, eu já ouço falar aí de marcha dos prefeitos a Brasília, e todos os prefeitos têm conhecimento, evidentemente, de que o governo não repassa aquilo que lhe é devido. Sim. Mas os prefeitos também sabem que o governo federal retém, quando quer, ou até por pirraça, recursos que vêm para o governo do Estado. Não seria mais importante uma marcha dos prefeitos para forçar o Executivo Nacional fazer o repasse para o estadual fazer o repasse para os municípios? E não existe isso, existe uma cobrança fenomenal em cima do governo e muitas vezes esquece o governo federal, que é o grande vilão de tudo isso. Ao longo desses últimos anos, eu mesmo participei de algumas marchas da Brasília e a gente conseguiu, por meio de mobilização, melhorar a divisão do FPM. E o FPM, que era uma receita que era até muitas das vezes incerta, passou a ter regularidade, uma cota extra, então isso vem melhorando. Essa questão do Estado, especificamente, a gente tem vivido nos últimos anos, que é justamente do Estado não fazer a entrega daquilo que chegou para ele. Isso agravou muito a crise. E os prefeitos vivem uma situação hoje de penúria, de muita dificuldade, a ponto de prefeituras aqui da nossa região, por exemplo, terem que parar alguns serviços essenciais como a educação, porque o prefeito não tinha, o recurso não estava chegando para poder fazer. Na saúde, a dívida do governo do Estado com os municípios é enorme. Matias Barbosa, salvo o melhor juízo, deve ter ultrapassado a marca de R$2 milhões. São recursos expressivos. Juiz de Fora eu não sei nem precisar, mas é um valor expressivo. A União também é muito perversa com isso, mas é uma discussão, inclusive, que há muito tempo todo mundo fala, mas que ninguém nunca trabalhou especificamente sobre ela, que é a questão da rediscussão do Pacto Federativo, tal do Pacto Federativo. Como é que vai ser isso aí? Porque hoje a gente vive um modelo que ele é a gente fala, como se fosse centrífugo, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente manda para o governo federal mandar uma parte para a gente. E em outros lugares a gente tem centrípeto, né? Justamente o seguinte, a gente faz, usa aqui e aquilo que não nos pertence a gente remete para cima. Né? E os prefeitos estão na base, são eles quem recebem a primeira cobrança. Né? Até aquilo que é de responsabilidade de outros entes é cobrado do prefeito. Por exemplo, se a polícia militar, em dado momento, não consegue atender a contento uma demanda, a pessoa não fala que o governador estava ruim, não. Fala, prefeito, você não vai fazer nada, não? A polícia não está fazendo isso. Então, essa cobrança para os prefeitos na ponta ela é muito grande, muito difícil. E tem havido essa perversidade que, com relação ao governo federal, houve um aprimoramento, houve uma melhoria, né? E com relação agora ao governo estadual, nos últimos anos, a gente passou a viver uma situação calamitosa nunca vista antes. E que não é só com os municípios. Volto a falar, fazer a retenção de parcela destacada do salário dos policiais, dos profissionais do Estado, né? Ou seja, ele pagou e não repassar para o banco negativar essas pessoas, isso é criminoso. Então isso aconteceu de uma forma geral, com todo o Estado, e os municípios estão sofrendo muito com relação a isso. Até porque, realmente, eles não têm outra fonte de receita. A fonte de receita é o FPM, lá prioritariamente, mais alguns recursos que são dele,
mas que vem via Estado. O IPVA era um exemplo até mais claro de um recurso que nunca dava problema, porque assim, pagava lá era meio a meio. Acabou com isso, o Estado simplesmente não repassou, e aí até aquele recurso, eu, por exemplo, em Matias, fazia o seguinte, todo recurso que entrava do IPVA, a gente fazia uma reserva com ele para poder ter condição de pagar 13º e algumas outras obrigações. E a gente, durante o ano, ia contornando, ia retirando, ia suprindo, né, para poder fazer a utilização dentro daquilo que o recurso é destinado, mas trabalhando sempre com equilíbrio. Nesses últimos anos, eu não sei como é que os prefeitos têm feito essa lógica, porque faltou a característica da previsibilidade. Lei orçamentária é uma estimativa, é uma previsão. Aí você faz uma lei esperando um recurso, o dinheiro não vem. E a sua despesa não para, até porque os municípios passam também por uma dificuldade, o seguinte, com o empobrecimento que nós vivenciamos recentemente da nossa população, houve uma sobrecarga, né, uma demanda maior por serviços públicos, na educação, na saúde, e os municípios têm, de uma certa forma, que fazer investimento com recursos que seriam, muitas das vezes, para fazer melhorias, no custeio de alguma coisa que não é, talvez, nem de sua responsabilidade, que seria de outro ente. Perfeitamente. Prefeito, o senhor conhece algum prefeito do Brasil que tenha sido punido por ter burlado a lei da responsabilidade fiscal? Muitos. O senhor conhece muitos? Muitos. A legislação... Inelegibilidade? Inelegibilidade, prisão. Prisão? Prisão. O senhor conhece algum que já foi preso? Conheço algum que já foi preso aqui na nossa micro-região de Juiz de Fora, aqui, por problema de descumprimento de lei de responsabilidade fiscal. Que chegou a cumprir pena na cadeia de Matias. Que coisa horrorosa. Então, são situações que a lei ainda estava no início, né? Era no início lá da aplicação da lei. E alguns outros que foram punidos, que têm punição e que ainda, inclusive, estão discutindo na justiça, estando na iminência de ainda sofrer uma sanção, inclusive Perfeito. estando no mandato. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do potencial da Zona da Mata, e esse potencial do turismo, por exemplo, da gastronomia, né, não é explorado, e a razão do empobrecimento da Zona da Mata, dos municípios da Zona da Mata. Olha, eu estive presidente da associação da Ampar aqui na região, né? Estive representando a AMM durante um período aqui, e a gente sempre estava envolvido, durante todo o início de mandato, até inclusive com fóruns de desenvolvimento, e tudo isso que nos aflige, que nos dificulta, os nossos potenciais, os nossos desafios, estavam sempre sendo discutidos. Eu acho que a nossa região precisa, nesse momento, de pegar todos esses diagnósticos que foram feitos durante todos esses anos e estabelecer uma estratégia clara, objetiva. Com Juiz de Fora capitaneando esse processo, é indiscutível o papel de Juiz de Fora na política regional. Juiz de Fora é a nossa referência. O prefeito de Juiz de Fora é meio que um embaixador da nossa Zona da Mata aqui. Ele tem maior espaço, maior representatividade. Ele não tem mais poder, mas ele consegue ter, talvez, uma relação com outros poderes de uma forma mais tranquila, um acesso melhor, né? E fazer com que esse desenvolvimento deixe de ser só o entorno do Parque Alfred. A gente precisa pensar o desenvolvimento de Juiz de Fora e da região, alocando, né, recursos na região como um todo, porque senão Juiz de Fora fica uma cidade rica com um entorno pobre, né? Matias Barbosa vive uma situação diferenciada aqui, por questão até de um distrito industrial criado pelo meu antecessor lá, e que deu condição de Matias Barbosa ter equilíbrio, de fazer investimentos, de ser considerada a terceira arrecadação de ICMS na Zona da Mata per capita aqui. E isso foi bom para Matias e foi bom para Juiz de Fora. Então, todas as vezes que você começa a fazer essa distribuição do recurso, do investimento, você melhora a qualidade da Zona da Mata como um todo. A gente tem grandes desafios aqui, por exemplo, retomar um processo de industrialização. Perdemos muita coisa para Três Rios, guerra fiscal, né? Ver hoje, dentro do cenário atual, o que a gente pode ter de competitivos sem renunciar a receitas, porque a lei não permite que a gente faça essa renúncia de receitas, e tornar o ambiente menos hostil para o empresariado. A gente tem aí, como você falou, alguns potenciais também, como o do turismo, né? Ainda pouco explorados na região, mas a gente tem aqui, tem Ibitipoca, a gente tem aqui para o lado de Rio Preto também, nós temos uma região de serra muito bonita, nós temos fazendas muito bonitas aqui em toda a nossa região. Matias Barbosa tem uma capela do Rosário que é diferenciado, que é tombado, que tem alguns túneis por baixo. É começar a fazer todos esses bens, né? Isso trabalhar como um circuito, né? Trabalhar como uma região, não só venha a Juiz de Fora, venha conhecer Juiz de Fora a região. Na opinião do senhor, por que a Zona da Mata não é industrializada?
A Zona da Mata, ela tem o seu processo Dizem de que os industrialização. governadores não olham para a Zona da Mata. Para os governadores, a Zona da Mata não existe. O senhor é dessa opinião? Eu sou. Eu tive uma proximidade muito grande com a época governador Antônio Anastasia e ele permitiu, por meio do INDE, que é o instituto que cuida desse desenvolvimento, de uma aproximação dessa proximidade, na época o presidente da Ampar, com o governo do Estado. Mas, de uma forma geral, os investimentos não são potencializados para aquilo. Nós tivemos aqui a época, e eu posso falar porque foi direto comigo lá, a Land Rover prospectou para poder instalar em Matias, mas ela foi para o Rio. Nós tínhamos uma estrutura que era a Medabil, que prospectou para poder estar em Matias. Ela foi lá para a Extrema, não ficou em Minas, mas está lá na beiradinha de São Paulo. Então, eu acho que falta um pouco mais, justamente, desse vir a Juiz de Fora e não passar só na BR-040. Né? E aqui para o lado de Ubá, a gente tem aqui a nossa região aqui que tem um potencial ali, que é o polo moveleiro, trazer um pouco mais e diversificar um pouco mais. Matias, por exemplo, já viveu um problema muito grande porque foi, em determinado momento, um polo de calçados. Não acompanhou o processo de evolução, de desenvolvimento, ficou para trás, empobreceu. E aí depois, agora, descobriu o potencial da logística, que é o Parque Sul, que tem aquelas empresas ali que foi dentro de um cenário de isenção de impostos. Então, hoje é preciso começar a ver e a fazer um trabalho de melhorar e de interligar esses setores e de diversificar, para que a gente não fique dependendo só de um produto, só de como se esperou muito da Mercedes, e a Mercedes acabou não concluindo, não sendo tudo aquilo que a gente esperava, né? E a cidade acabou também não desenvolvendo. Então, a gente precisa trabalhar mais com o pequeno e o médio, né? Que eles também têm essa potencial para desenvolver, são grandes geradores de emprego, né? E fazer essa distribuição na Zona da Mata de um todo. E trabalhar a questão da infraestrutura. Né? É complicado muitas das vezes, e eu presenciei durante algum tempo, a briga do aeroporto da Serrinha com o aeroporto de Goianá. Nós não podemos ter uma região que quer desenvolver colocando um equipamento para brigar com o outro. A gente tem que entender que a gente tem que fazer, olha, qual que é a sua vocação? A nossa aqui é transporte executivo, então aqui vai trabalhar com isso aqui, como está encaminhado e tem fluído, né? É até uma referência de formação de pilotos. E lá o Goianá, que ainda está patinando, que ainda não conseguiu fazer funcionar. Mas articular, aproximar, né? Já tem a estrada que melhorou bastante, mas ainda tem um trecho que precisa melhorar, precisa fazer uma alça para tirar de Goianá, né? O trânsito ali, porque senão você começa a gerar de novo os gargalos. Paralelo a isso, começar a trazer alguns outros investimentos. Há investimentos que normalmente prospectam, mas o governo do Estado sempre foi uma postura vacilante muito com a Zona da Mata. Vacilante conosco aqui. Senhor prefeito, a última pergunta que eu quero fazer ao senhor, porque o nosso tempo já até esgotou, mas não posso deixar de fazer a pergunta. Eu queria saber se o Joaquim de Assis Nascimento, Vossa Excelência, tem pretensão de candidatura ao governo de Matias em 2020. Olha, eu no último mandato eu fiz a opção de não concorrer à reeleição. Eu entendi que era um momento de mudanças e que, naquele momento, o que eu estava apresentando não representava o que a comunidade estava ansiando. Então, seria uma aposta em algo que não representaria o que verdadeiramente a comunidade queria. Fiz um governo com dificuldades, mas dificuldades que foram vivenciadas por conta, às vezes, de terceiro ou por mudanças que precisavam ser feitas e que geraram desgaste. E saí naquele momento, indiquei nomes novos, que não tinham vivência política, né? Não tivemos êxito, mas nós começamos um processo de renovação. Seria muito egoísta da minha parte falar nesse momento que eu vou e eu quero e eu vou ser. Eu estou dentro do processo, eu pertenço a um grupo e eu vou ouvir esse grupo. Mas antes de mais nada é preciso trazer essas pessoas que nós lançamos no primeiro momento, as pessoas que nós colocamos à disposição da comunidade, que se dispuseram a fazer, e dentro de um consenso, né, de um equilíbrio, ver se verdadeiramente o nosso nome é aquilo que representa o que Matias Barbosa espera naquele momento. Eu hoje represento uma proposta mais experiente dentro do que tem lá na cidade. Nós temos um prefeito que pode vir a uma reeleição, né, que é o prefeito atual, e eu que fui prefeito há algum tempo atrás. Os tempos não são bons, a gente sabe que existe uma certa frustração com o que está acontecendo, e eu não me esquivo, eu não deixo de falar que eu estou à disposição. Só não posso ainda falar que o nome a disputar pelo grupo o qual eu estou ligado é o meu
principalmente porque eu tenho outras pessoas as quais a gente não pode deixar de ouvir, porque senão o processo fica muito autoritário, né? A gente precisa construir na democracia, porque se na democracia, com um ajuntamento de pessoas de bem já fica difícil, se a gente for fazer isso de forma individual, fica impossível. Fica impossível. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Hoje estivemos aqui com o prefeito Joaquim de Assis Nascimento, o prefeito Joaquim, uma entrevista tranquila, mas não iremos embora sem antes ouvir as considerações finais do nosso prefeito. Zé, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui participando. É um veículo de comunicação que já rompeu, como eu disse, a Zona da Mata, né? A prova está aí, né? Nós que somos algumas das cidades mais cariocas que tem em Minas, né? Somos aqui os cariocas do Brejo. Bacana demais poder chegar aqui aos nossos vizinhos e conversar, interagir aqui com a nossa região. Te parabenizar, é um programa que tem prestado um relevante serviço à nossa comunidade, de divulgação de informação, de oferta de pontos de vistas diferentes, né? De posições diferentes, de versões diferentes. Isso faz com que a gente cada vez mais creia na imprensa independente, da forma como você conduz, né? E parabenizar todos que estão envolvidos nesse trabalho. Com relação à política de uma forma geral, eu acho que o desafio é muito grande, mas a gente tem condição sim de romper isso. Nós temos muita gente boa que está posta, que está à disposição aí. É preciso ter crença e, acima de tudo, acreditar que o milagre só acontece pelo trabalho. Não vai acontecer um milagre de um dia para o outro, virar uma chave e tudo está maravilhoso. As coisas têm um tempo de maturação e vai requerer de nós 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então precisa muito trabalho e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E mais uma vez, parabéns a vocês pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado, prefeito. Boa noite. Aos nossos internautas, muito obrigado pela atenção dispensada e o nosso boa noite. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.